bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevam, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nós encerramos a semana passada, o capítulo 3, né, em que nós falamos ali de como Gesiel transforma-se, de como Gesiel muda o seu nome para Estevão, né? Depois que ele descobre ali que ele acabou sendo auxiliado por Simão Pedro, que era um daqueles que tinham caminhado com Jesus, aprendido com Jesus e estavam realizando o trabalho agora num apostolado, realizando a tarefa ensinada por Jesus, e ele mesmo foi o beneficiado desses atos de dedicação e amor ao próximo, né? Sendo cuidado ali da sua saúde quando ele estava adoecido, não? E para ele foi muito feliz, porque ele sempre, como nós vimos nos primeiros capítulos do livro, que ele, não conhecendo, nem sabia que o Messias já havia chegado, como se diz, né? Mas ele aguardava ansiosamente. Então foi um júbilo muito grande, uma alegria muito grande para ele descobrir que toda aquela espera de uma vida inteira havia chegado a termo, porque o Messias já havia vindo e ele, sem saber, acabou sendo, digamos, conduzido e agora estava ali trabalhando para Jesus. Então foi uma alegria muito grande, não só para ele, né, essa descoberta, como também Pedro, né, a forma como Pedro percebeu a diferença dele, dos seus ideais nobres, do seu valoroso coração ali pronto para servir, não? Então, nós encerramos o nosso capítulo com Estevão iniciando suas pregações entre os assistidos, os sofredores que procuravam ali a casa do caminho, que era a casa de Simão Pedro, que atendia a todos aqueles necessitados. E continuando agora, vamos iniciar o capítulo 4, nas estradas de Jope. Estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. No interior de sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época, um homem ainda moço parece impaciente, à espera de alguém que se demora. Ao menor rumor da via pública, corre à janela apressado, voltando a sentar-se e a examinar papiros e pergaminhos, como quem se diverte matando o tempo. Vamos então imaginar as cenas, porque, como dissemos, é uma leitura muito rica. Emmanuel é muito detalhista aqui nas colocações, e nessa narrativa vamos tentar nos transportar e imaginar essa cena dessa personagem que está dessa personagem, esse homem ainda moço, que está ali examinando, né, alguns papiros e pergaminhos com muita avidez, e se divertindo muito e observando, e conforme ele escuta algum movimento na rua, ele para ir olhar o que está acontecendo. Vamos criando todo um cenário aí na nossa mente para que a gente de fato mergulhe dentro da história e procuremos até nos transportar para dentro dela. Chegando à cidade, depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso de sua amizade de muitos anos. Dentro, em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava à porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Num minuto, as nossas personagens se abraçaram efusivamente,
transbordantes de alegria e juventude. Então, aquele jovem que estava ali examinando alguns pergaminhos com avidez e ao mesmo tempo ansioso, olhando a rua e voltando, ele estava esperando alguém. Então, era Sadoc, como nós já lemos, que ele estava esperando Saulo. Eram dois jovens ali. Então, vamos imaginando aqui toda a cena. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos. Na fisionomia, cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem-amados, trabalhos pelas escolas de Atenas e Alexandria. Então, veja, ele era um jovem israelense, né? Como a gente acabou de ver. Portanto, a língua pátria dele, a língua mãe dele, não era o grego, muito menos o aramaico. O que era o aramaico? O aramaico era uma língua comercial, como hoje é o inglês, que todas as pessoas falam, uma língua comum. Era uma língua em que todos, era uma língua comercial, né? De um grupo ali de comerciantes que eram os arameus. E era uma língua que era fácil, todos conseguiam se entender por ela. Não é? Então, assim, era uma língua comum. Agora, qual é a língua mãe do judeu, do israelita, do hebreu? No caso, Saulo aqui. A língua mãe deles era o hebraico. O hebreu fala o hebraico. Então, essa era a língua dele. Porém, ele era um grande estudioso que estudou, como a gente viu aqui, nas escolas de Atenas, que é Grécia, e Alexandria, dessas escolas mais ali do Ocidente, né? E então ele falava o grego, né? Então ele era um homem que falava mais de uma língua. Vai começar o diálogo deles. Quando chegaste? Perguntou Saulo, bem-humorado ao visitante. Então, na verdade, era Saulo que estava aguardando a visita do Sadoc. Estou em Jerusalém desde ontem de manhã. Aliás, estive com tua irmã e teu cunhado, que me deram notícias tuas ao partirem para Lida. E como vais de vida lá por Damasco? Sempre bem. Antes que se fizesse alguma pausa, o outro observou. Mas como estás modificado? Um carro à romana, a conversação em grego e... Então ele começa a falar e é interrompido por Saulo, né? O Sadoc fica surpreso em ver o Saulo, né, modificado, e Saulo intervém. Saulo, porém, não o deixou prosseguir e rematou. E no coração a lei. Lei aqui com L maiúscula, né? Porque ele está falando da Torá ou do Pentateuco, dos livros ali de Moisés, né? Dos 5 primeiros livros da primeira revelação. Então ele fala aqui, olha, e no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Né? Sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Que princípios? Princípios judaicos, né? Por quê? Porque ele está falando da lei dos hebreus, da lei trazida por Moisés, da primeira revelação. E como sabemos, Roma e Atenas não acreditavam num Deus único, mas nos vários deuses. Eles eram politeístas. E o amigo, o Sadoc, diz: sempre o mesmo homem, exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás,
posso apresentar um complemento às tuas próprias explicações. A biga é indispensável, a biga é um veículo, né? A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida na estrada de Jope. E a conversação grega é necessária aos colóquios com uma legítima descendente de Isacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. De quem será que ele está falando, né? Aqui o Sadoc. Como sabes? Inquiriu Saulo admirado. Pois não te disse que estive ontem à tarde com tua irmã? E os dois, acomodados em poltronas confortáveis da época, entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso Chipre, deve ser um tipo de vinho, exploravam largamente os problemas da vida pessoal, relacionando as pequenas ocorrências de cada dia. Jovialíssimo, Saulo contou ao amigo que de fato se enamorara de uma jovem de sua raça que aliava os dotes da peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Quem será? Vamos entender aqui. Seu culto ao lar constituía um dos mais santificados atributos femininos. Explicou o primeiro encontro que tiveram em companhia de Alexandre e Gamaliel, fora, havia uns 3 meses, a festividade íntima que Zacarias ben Hanã, adiantado lavrador no caminho de Jope, oferecera a alguns amigos bem colocados em homenagem à circuncisão dos filhinhos de seus servidores. Então aqui, olha, é bom a gente prestar atenção. Por quê? Porque aqui ele está. Saulo, como a gente acabou de ver, era judeu, era um hebreu, um defensor da lei, um defensor árduo dos costumes mosaicos, né, da defesa da ideia de um Deus único, um defensor, um grande estudioso e conhecedor da lei. E ele foi à casa de Zacarias, e nós já vimos lá nos primeiros capítulos, creio que no segundo, o destino da Abigail, a irmã do Estevão, após aquele trágico incidente com a família. O pai foi assassinado, o irmão foi escravizado e mandado para as galeras, da onde ela imaginava que ela jamais viria novamente, e ela ficou abandonada e só. Então, uma viúva que era amiga da família, todos ali, comunidade judaica, todos judeus, uns ajudando aos outros. Ela foi pedir ajuda a essa senhora, mas ela, por sua vez, também não tinha nem como fazer por ela, porque as viúvas, nessa época, elas eram destituídas de tudo, mas ela se recorda de um casal, que era justamente quem? Zacarias e a esposa, que estavam muito entristecidos porque o Império Romano havia assassinado também o único filho deles. Então, eles estavam assim, se sentindo muito com o coração vazio e triste pela perda do único filho. E quando a Abigail chega ali em Farrapos, com a história tão dolorosa, havia ficado órfã, solitária na vida, esse casal a acolhe e devido às lembranças muito tristes e dolorosas, eles decidem deixar aquela cidade, que era Corinto, né, como nós já estudamos, já vimos no primeiro e segundo capítulos deste livro, eles decidem abandonar aquela cidade. E veja para onde eles foram aqui para essa cidade, para essa região, Jope. E ali nessa comunidade judaico, né, quando eles chegam, é oferecido essa recepção para eles por Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel nada mais era do que ele foi professor de Saulo. Ele era um membro do Sinédrio, professor de Saulo. E espiritualmente falando, Gamaliel seria um daqueles espíritos da Pleiade de Jesus.
que eu não vou me recordar o nome agora, não sei se Ismael, não, Ismael não é não, depois eu trago, mas Gamaliel era um daqueles espíritos ali que estavam muito próximos de Jesus nessa tarefa aí grandiosa com o planeta, né? Então, Gamaliel, né, olha, leva Saulo para as festividades do Zacarias, né? Então, vamos continuar, olha. Em companhia de Alexandre e Gamaliel, fora havíamos 3 meses, a festividade íntima que Zacarias ben Hanã, adiantado lavrador no caminho de Jope, oferecera a alguns amigos bem colocados em homenagem à circuncisão dos filhinhos. Veja, e aqui é uma outra coisa, né? Circuncisão, um hábito, uma tradição singular judaica. Até os dias de hoje, eles valorizam o ato ali da circuncisão nos meninos. Não sei se por uma questão de higiene, não sei qual o motivo exatamente, mas é uma prática dos judeus. E nesse livro a gente vai perceber quanta questão vai envolver essa questão da circuncisão, porque era um hábito dos judeus, né? E como eles acreditavam em um Deus único, tudo eles atribuíam a Deus. Tudo que eles faziam era por honra a Deus, temor a Deus, louvor a Deus, todos os atos, até um simples ato de lavar as mãos, né, hábitos de higiene, todos os hábitos que eles tinham, era uma consagração a Deus. Então eles achavam que esse hábito da circuncisão também era, né? E quando começa-se a espalhar a lição, não do cristianismo, tá? Vamos prestar atenção aqui, porque Jesus nunca foi cristão, não existia cristianismo. Existia o quê? Jesus era um judeu que veio ensinar a lei do amor, veio ensinar como chegar até Deus único, esse que a primeira revelação mostra, mas como chegar até ele praticando o amor entre as criaturas na Terra. Ele veio com essa finalidade. Depois que ele não estava mais aqui, né, que 3 séculos depois que ele não estava mais aqui, que decidiu se criar, inclusive, esse termo cristão. Então, por esse momento que nós estamos lendo essa história, não existia esse termo cristianismo, nem Cristo, nem cristão, né? Então, aquelas pessoas que acabavam sendo apresentadas as ideias do profeta de Nazaré, que era como ele era conhecido, chamavam ele de profeta de Nazaré, né? O Galileu, enfim, o homem do caminho, tinha várias formas como se dirigiam a Jesus. Ele era conhecido pelo que ele fazia, pelos seus atos, pelos seus prodígios. Entre os judeus, o chamavam de Messias. Por quê? Por causa das escrituras antigas, que só os judeus conheciam, particularmente o livro de Isaías, do profeta Isaías, que retratava toda a vinda do Messias. E a chegada de Jesus, ela foi tal qual descrita 850 anos antes pelo profeta Isaías. Né? Então, entre os judeus, ele era chamado de Messias, Messias, enviado de Deus, ungido de Deus. Então, o que acontece aqui? Tudo isso para falar da circuncisão. Então, por essa época, os outros povos que eram apresentados a essas ideias, a essa filosofia, digamos, né, ideologia libertadora e consoladora, muitos queriam ali se filiar e se juntar. Mas aí o que nós vamos ver aqui neste livro mais para frente? Que esses que vão começar a utilizar o nome de Cristo e cristão e cristianismo, vai haver algumas divergências entre eles próprios. Então, alguns que são ali muito cegos, né, pela letra, pela lei, acham que
povos que não são judeus para poder participar de uma crença judaica, né, que é acreditar num Deus único, seguir o Messias, que era judeu, ou seja, para participar daquela congregação deles ali do caminho, teriam que fazer o quê? Teriam que admitir para si todos aqueles costumes exteriores que eles valorizavam e que eles achavam e que só eles praticavam, como a gente disse, né, no começo, como uma forma de poder estar juntos e fazer parte ali daquela irmandade, digamos assim. E a circuncisão era uma dessas questões, né? Então, como você chegar para pessoas de uma origem diferente, de uma raça diferente, de uma cultura diferente, homens ali rudes, né? E falar para eles que eles, para aceitarem a Jesus, para fazerem parte daquele grupo, para poder fazer parte daquela comunidade, eles teriam que fazer uma pequena cirurgia, que nem todos, né? Não fazia parte da da cultura, da tradição desses povos. Imagine também até pelo próprio machismo que era reinante, né? E é até hoje. Não é todas as pessoas que se dispõem a isso. Então, isso foi um objeto de muita, muita controvérsia, porque alguns, por exemplo, Tiago, né, lá na frente a gente vai perceber que ele acha que para fazer parte do grupo dos homens do caminho, ou se tornar cristão, né, no caso lá na frente, ele acho que já vão usar esse termo, teria que praticar circuncisão. E o Saulo, aqui ele defende, olha só, aqui nós estamos vendo, ele foi participar de uma festa que estava ali homenageando a circuncisão de algumas pessoas, de algumas crianças, né? Então, né, agora, nesse momento dessa leitura, ele é a favor, plenamente a favor disso, mas lá na frente nós vamos ver que vai haver, ele já transformado, ele já não mais, olha, eu estou dando spoiler, ele já não mais Saulo, mais Paulo, vai haver uma divergência entre ele e o Tiago, por exemplo, porque o Tiago vai acreditar que esses povos de outras raças têm que fazer a circuncisão, né? E ele entende que não. Como que você tem que impor? Se você impor essas coisas, na verdade, ao invés de você agregar, você vai afastar essas pessoas de quererem conhecer a mensagem do Cristo. Então há uma certa divergência que ele, com muita diplomacia que nós vamos ver, ele vai resolver lá no final. Né? Então agora nós vamos começar a acompanhar a trajetória desse grande espírito, desse marco, um marco, né? Uma personalidade ímpar na história da humanidade. Né? Então vamos aqui, olha, todo esse parênteses para falar dessa circuncisão, né? Olha, então ele foi nessa festa que foi oferecida em homenagem à circuncisão dos filhinhos de seus servidores. Acrescentou que o anfitrião era antigo comerciante israelita emigrado de Corinto, após longos anos de trabalho na Acaia, desgostoso com as perseguições de que fora vítima. Após grandes provações na viagem de Cencreia e Cesareia, Zacarias chegara àquele porto em péssimas condições financeiras, mas foi auxiliado por um patrício romano que lhe facultou recursos para arrendar uma grande propriedade na estrada de Jope, a regular distância de Jerusalém. Acolhido generosamente em sua casa, agora farta e feliz, ali conhecera na jovem. Então, aqui está falando de Saulo, né? A visita de Saulo, olha só. Então, Saulo foi acolhido generosamente na casa de Zacarias, agora farta e feliz, e ali conhecera na jovem Abigail, a filha adotiva, né, de Zacarias, um terno coração de menina, dono dos mais belos predicados morais que pudessem exornar
uma filha da sua raça. Era, de fato, o seu ideal de moço, inteligente, versada na lei, porque assim como Gesiel, a Abigail, né, nós nos lembramos, ela também conhecia a lei como ninguém e era uma fiel praticante de tudo ali. Sobretudo, né, vamos nos recordar da forma como ela conseguiu tocar, como ela conseguiu a liberdade, né? Na hora do assassinato do pai dela e da e do açoite do irmão, ela fica tão tocada que ela começa a cantar um salmo de Davi. Ela canta, porque os judeus antigos, eles não, os salmos não eram lidos, recitados, falados, eles eram cantados. E ela canta com uma voz, né, que Emmanuel descreve lindamente como a voz de um rouxinol ferido. E o canto dela tocou fundo a alma daqueles romanos rudes que por um momento sentiram seu coração tocado e até talvez por um momento envergonhados do que fizeram e libertaram, né? Deram a liberdade a ela. Então, olha, ela era versada na lei e, sobretudo, dócil e carinhosa. Adotada pelo casal como filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto, o irmão escravizado para sempre. Havia 3 meses que se conheciam, permutando-se as mais risonhas esperanças, e, quem sabe, talvez o Eterno aqui está falando de Deus, está com E maiúsculo. Talvez o Eterno lhes reservasse a união conjugal, como coroamento dos sonhos sagrados da juventude. Saulo falava com entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil. No olhar profundo, notava-se-lhe a chama viva dos sentimentos resolutos com respeito à afeição que lhe dominava a capacidade emotiva. E aí nós vamos parar por aqui, porque já está quase dando o tempo, e vai começar um diálogo, a gente vai, para não interromper o diálogo na metade, nós vamos então começar esse diálogo na próxima semana. Mas veja, né, aqui nós já temos um vislumbre da personalidade apaixonada de Saulo. Então, uma energia, um vigor, um entusiasmo, né? O que ele não era é o que se chama de morno. Ah, tá tudo bem. Ele não era assim, né? Ele era vigoroso, até fisicamente, começando pelos seus aspectos, seus atributos físicos, como foi descrito aqui por Emmanuel, e a sua personalidade, e que Emmanuel também consegue traçar aí para nós um perfil psicológico de personalidade que a gente consegue imaginar aquele homem vibrante, aquele homem determinado, resoluto, né? Sim, não, não, ou seja, aquelas características que o próprio Cristo nos ensina, né? Então a gente vai reconhecer muito de o que nós hoje temos como cristianismo, o nome dado a cristianismo hoje para nós, isso que chega para nós, né? A segunda revelação, ela certamente ganhou muito com esse vigor de Saulo, Paulo no caso, né? E nós vamos começar a conhecer essa personagem com mais detalhes. Agradeço a todos pela atenção. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.